Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Professor Benjamin White aqui, dando continuidade a mais uma aula do nosso curso Introdução ao Estudo dos Incêndios Florestais. E na aula de hoje nós vamos abordar os diferentes tipos de incêndios e também vamos falar sobre a quantificação do material combustível. Se você já chegou até aqui, meus parabéns, nós já concluímos mais da metade do curso. E fiquem ligados que nós teremos apenas mais algumas poucas aulas para que vocês possam concluir. Então, vamos dar prosseguimento. Inicialmente, gostaria de conversar com vocês sobre essa classificação aí. Nós temos incêndios superficiais, incêndios de copa e incêndios subterrâneos. Essa é a classificação utilizada com relação aos diferentes tipos de incêndios. Os incêndios superficiais são os mais comuns. Eles são os incêndios que consomem o material combustível depositado na superfície de uma floresta ou de qualquer outro tipo de vegetação. Não precisa necessariamente ser uma floresta, tá? Esse material combustível superficial, ele é um material que está até 1,80 m de altura. Eu acho que essa informação eu tenho nos próximos... Isso aqui. Limite do material combustível superficial até 1,80 m de altura. E nós temos aqui algumas fotos para mostrar para vocês alguns exemplos de incêndios superficiais. Então, olha só, nessa primeira imagem aqui, você vê claramente que o fogo está consumindo apenas um material combustível superficial, apenas a serrapilheira que está depositada aqui acima da linha do solo. Aqui é um fogo um pouco mais intenso, mas está consumindo todas essas folhas mortas aqui depositadas acima do solo. Aqui também já é um fogo um pouquinho mais intenso, mas claramente você percebe que é um incêndio superficial. A copa das árvores, olha aqui, o fogo já passou por aqui e a copa dessas árvores elas permanecem verde, ou seja, essas copas elas não foram queimadas. O que foi queimado foi apenas o combustível superficial, ou seja, o combustível até 1,80 m de altura. Então, o incêndio superficial constitui no incêndio que consome o material combustível localizado até 1,80 m de altura. Se o material estiver acima de 1,80 m de altura, nós já caracterizamos como um incêndio de copa. Então, nós temos aqui duas imagens, dá para perceber claramente a diferença entre um incêndio superficial e um incêndio de copa. Geralmente, os incêndios de copa eles são bem mais intensos do que o incêndio superficial. Então, nós temos, consequentemente, nós temos chamas bem maiores, mais altas, como vocês podem perceber aqui nessas imagens. Então, nós temos três tipos de incêndios de copa. Nós temos incêndio de copa passivo, ativo e independente. No passivo, está relacionado a velocidades do vento relativamente baixas. E o fogo na copa dessa árvore aqui, por exemplo, ele não passa para a copa dessa outra árvore aqui. Então, nós temos o fogo superficial. À medida que o fogo superficial vai passando, algumas copas de algumas árvores elas são queimadas. Então, o fogo de copa ele é dependente do superficial e não acontece essa passagem de uma copa para outra copa. No ativo, o fogo de copa ainda é dependente do fogo superficial. Então, nós temos o incêndio superficial e, a partir desse incêndio superficial, nós temos também o incêndio de copa. Eles ocorrem em situações com a velocidade do vento mais elevada do que nesse caso aqui. E como a velocidade do vento é mais elevada, então ocorre essa passagem do fogo de uma copa da árvore para a copa da outra árvore. A diferença do independente, do incêndio de copa independente, é que justamente o fogo aqui que está consumindo a copa das árvores, ele é independente
do fogo superficial. Então, nessa copa aqui dessa árvore, por exemplo, essa copa está queimando, mas nós não temos o fogo superficial aqui embaixo. Então, ele se propaga de maneira independente do fogo superficial. Inclusive, pode vir a acontecer, embora seja raro, mas pode vir a acontecer do incêndio superficial ser interrompido por alguma coisa, por algum fator, por exemplo, se tiver um rio aqui, então interrompe essa passagem do fogo superficial. Deixa eu botar uma caneta aqui. Então, digamos que aqui na frente nós temos um rio, e aqui do outro lado nós temos outras árvores. Então, pode acontecer desse fogo superficial aqui, vou botar a cor vermelha, desse fogo superficial aqui, não conseguir passar para esse lado aqui por conta desse rio, enquanto que o fogo de copa passa e queima apenas a copa dessas árvores, sendo que o material superficial permanece aqui na linha do solo sem ser queimado. Então, a principal característica do incêndio de copa independente é justamente que ele é independente do fogo superficial, diferente desses outros dois tipos aqui, que o incêndio de copa é dependente do incêndio superficial. Perfeito? Então, vamos dar prosseguimento. Aqui uma imagem caracteriza muito bem a ocorrência de um incêndio de copa. Olha só, cadê as folhas dessas árvores, né? Foram todas queimadas. Então, geralmente, quando a gente observa uma fotografia assim, com as folhas queimadas, significa dizer que ocorreu um incêndio de copa aqui nessa localidade. Aqui apenas uma outra fotografia. E nossa última classificação, nós vamos comentar agora um pouquinho sobre os incêndios subterrâneos. Então, apenas repetindo, né? Nós temos os incêndios superficiais, nós temos os incêndios de copa e nós temos os incêndios subterrâneos. Esse tipo de incêndio, o subterrâneo, ele propaga-se através da camada de humus ou tufo existente sobre o solo mineral e abaixo do piso da floresta. Normalmente, os incêndios subterrâneos eles são iniciados por incêndios superficiais, assim como os incêndios de copa. Normalmente, os incêndios de copa são iniciados a partir do incêndio superficial. Apenas aqui uma imagem que demonstra essa tufeira aqui, né? Esse material combustível que vai queimar durante um incêndio subterrâneo. Essa tufeira, ela é caracterizada pelo acúmulo de material orgânico em decomposição. Geralmente, ela é mais compacto do que o material superficial. No material superficial, nós temos uma densidade mais baixa. Já na tufeira, nós temos uma quantidade maior, uma quantidade de material maior por unidade de volume. Então, nós temos a densidade mais elevada desse material. E, consequentemente, a passagem de ar por aqui, ela fica muito reduzida, o que vai acabar afetando também o modo de propagação desse fogo, que eu vou falar no próximo slide. Aqui só mais um exemplo, mostrando justamente essa tufeira e esse material vegetal em decomposição, localizado aqui. E os incêndios subterrâneos, eles ocorrem geralmente em florestas que apresentam grande acumulação de humus e em áreas alagadiças, tais como brejos ou pântanos, que, quando secas, formam espessas camadas de tufo abaixo da superfície. Lembrando que para essas áreas alagadiças, onde há uma grande acumulação de humus, para elas secarem, é necessário que tenha um período muito prolongado de seca, vários e vários dias, até meses, sem precipitação, para daí então esse material secar. Como ele é mais compacto, as trocas de umidade entre a atmosfera e esse material combustível, elas vão ocorrer de maneira mais lenta do que no material combustível superficial. As folhas secas que caem da árvore,
elas são classificadas como material de 1 hora de time lag, ou seja, elas demoram aproximadamente 1 hora para perderem ou ganharem 63% do seu valor de umidade, do seu peso de umidade. Então, são materiais que rapidamente, questão de horas, eles ganham ou perdem umidade para o meio, vai depender das condições meteorológicas vigentes. Já nesse material subterrâneo, como o seu contato com o ar é mais reduzido, então as trocas de umidade entre material e atmosfera, ela também são mais lentas. Então, vai demorar muito tempo para esse material secar ou para esse material ganhar umidade também acaba demorando um pouquinho mais. Esses incêndios, eles se propagam lentamente, sem chamas e com pouca fumaça, justamente em função dele estar mais compactado, de ter esse menor contato com o ar. Então, consequentemente, há menor disponibilidade de oxigênio e, portanto, o fogo vai se propagar de maneira lenta, vai se propagar sem chamas e com pouca fumaça. Além de causarem a morte das raízes e, consequentemente, das árvores, já que se você ocasiona a morte da raiz, a árvore não vai conseguir absorver os nutrientes do solo, nem a água. Esses incêndios eles também podem danificar seriamente a microbiologia e a fertilidade do solo. Então, os incêndios subterrâneos são os que mais causam danos para a microbiologia do solo. Vocês sabem que no solo nós temos diversas bactérias, nós temos a macrofauna, microfauna, mesofauna, ou seja, são animais que vivem lá, que fazem a decomposição do material orgânico e que contribuem para a ciclagem dos nutrientes. São importantíssimos na manutenção do ecossistema florestal. No entanto, esse incêndio subterrâneo ele causa um dano tremendo a toda essa fauna do solo, né? E acaba ocasionando problemas relacionados à ciclagem dos nutrientes nesse solo. Além disso, esse tipo de incêndio subterrâneo ele também favorece a ocorrência de erosão. Dos 3 tipos de incêndios florestais, ou seja, o incêndio subterrâneo, ele é o menos comum e no Brasil ocorre com mais frequência em áreas de cerrado. Agora nós vamos passar para a nossa segunda parte da aula de hoje, que trata a respeito da quantificação do material combustível. A gente já falou bastante nas nossas aulas anteriores a respeito do material combustível. Ou seja, material combustível é o quê? Material combustível é um material que vai queimar durante a ocorrência de um incêndio florestal ou de alguma queimada controlada, ou seja, é a vegetação. O material combustível pode ser classificado com relação à sua localização no estrato florestal. Nós temos o material combustível superficial, que é justamente o material que queima durante o incêndio superficial, ou seja, aquele material combustível da linha do solo até 1,80 m de altura. O material combustível aéreo, consequentemente, é aquele que está localizado acima de 1,80 m de altura. Já o material combustível subterrâneo é aquele que está localizado abaixo da linha do solo. Então, assim como os incêndios eles podem ser classificados em incêndios subterrâneos, superficiais e aéreos, e de copa, desculpa, o material combustível ele também tem essa classificação em função dessa localização desse material. Então, nós temos o material combustível subterrâneo, nós temos o material combustível superficial e nós temos o material combustível aéreo, que é o que é consumido durante os incêndios de copa. A quantidade de material combustível é um dos parâmetros mais importantes na caracterização, na descrição do comportamento de um eventual incêndio que venha a ocorrer em uma localidade. Por quê? Porque se você tem mais combustível, consequentemente você vai ter mais material para queimar. Isso é óbvio. Essa quantidade de material combustível ela pode ser classificada nessas duas subdivisões aqui. Material combustível total e material combustível disponível. Inclusive, se eu não me engano, eu já comentei um pouquinho sobre isso em alguma aula anterior. O material combustível total é tudo isso aqui que você está vendo nessa imagem.
toda essa vegetação aqui presente nessa imagem, com exceção dessa placa aqui, a não ser se for uma placa de madeira, também nós podemos incluir como material combustível. Mas se for uma placa de metal, essa placa não vai queimar, então não é incluída como material combustível. Mas toda essa vegetação aqui, ela faz parte do material combustível total. Ou seja, material combustível total, ele representa toda a biomassa vegetal que está presente em uma determinada localidade. Já o material combustível disponível, ele representa apenas o material que possivelmente vai queimar durante a passagem do fogo. Então, essa separação aqui em material combustível total e material combustível disponível, ela decorre principalmente do fato de que nem todo combustível, nem toda a vegetação, ela vai queimar durante a passagem do fogo. Então, nós temos caules mais grossos, embora aqui é um caule relativamente fino, mas se a gente tivesse uma árvore maior aqui, uma árvore de um tronco mais grosso, durante a passagem do fogo, muito provavelmente esse tronco aqui, ele não seria consumido pelo fogo. Consequentemente, esse tronco aqui, ele não entra, essa biomassa desse tronco aqui, ela não vai entrar nesse grupo aqui de material combustível disponível. Entra apenas no grupo do material combustível total. O material combustível, ele pode ser classificado também de acordo com o diâmetro. Inclusive, essa classificação de acordo com o diâmetro, ela também influi nessa outra classificação aqui. Vou explicar para vocês. Diversos trabalhos, eu citei apenas alguns aqui, eles utilizam essa classificação aqui padronizada. É meio que padronizado na literatura essa classificação aqui do material combustível em função do diâmetro. Então, se nós temos materiais com diâmetro inferior, menor ou igual a 0,7 centímetro, esses materiais são classificados como materiais de 1 hora de time lag. Nossa, é horrível escrever com mouse. Então, materiais com diâmetro menor ou igual a 0,7 centímetros são materiais chamados materiais de time lag de 1 hora. Então, esse time lag de 1 hora, 10 horas, 100 horas ou 1000 horas está relacionado justamente à velocidade com que esse material seca ou ganha a umidade do meio. Materiais com diâmetro entre 0,71 e 2,5 centímetros, eles já perdem ou ganham umidade em um intervalo de tempo maior do que esses materiais com diâmetro mais fino. Os materiais com diâmetro mais fino, eles perdem mais rápido do que os materiais com diâmetro mais grosso. Então, é padronizado na literatura que os materiais entre 0,71 e 2,5 centímetros são classificados como materiais de time lag de 10 horas. Ou seja, eles demoram 10 horas para perder ou ganhar 2/3 o valor de umidade. Já materiais com diâmetro entre 2,51 e 7,6 centímetros, eles são chamados de materiais de time lag de 100 horas. Esse time lag pode ser traduzido como tempo de resposta, tá? Embora não seja muito utilizado esse termo em português. Geralmente os autores escrevem em inglês mesmo, time lag. Então, os materiais com diâmetro entre 2,51 e 7,6 centímetros, eles perdem ou ganham umidade de maneira mais lenta do que os materiais de time lag de 10 horas e os materiais de time lag de 1 hora. Já os materiais que apresentam um diâmetro maior do que 7,6 centímetros, que seria, no caso, o tronco dessa árvore aqui que eu desenhei para vocês, ele demora muito tempo para perder ou ganhar umidade.
Então, se nós temos um tronco caído no chão de uma floresta, de uma árvore morta, e esse tronco ainda não tiver decomposto, ele vai demorar muito tempo para perder essa umidade que ele tinha. Então, 1.000 horas vai ser o tempo médio, né? Não significa dizer que exatamente vai demorar 1.000 horas, ou que a outra classe vai demorar exatamente 100 horas, e a outra 10 horas, e a outra 1 hora. Vai depender, mas eles classificam como sendo essas classes aqui, né? Então, em aproximadamente 1.000 horas, ele ganha ou perde 2/3 do seu valor de umidade. E essas classes aqui, gente, elas são utilizadas para classificar tanto o material combustível vivo quanto o material combustível morto. Então, o material combustível vivo, ele pode ser classificado em função dessas classes de diâmetro aqui, e o material combustível morto, ele também pode ser classificado em função dessas classes de diâmetro. Importante, antes de passar para o próximo slide, é importante comentar com vocês que o material combustível morto, que faz parte do material combustível disponível, deixa eu botar uma caneta aqui para tentar escrever para você. Isso. Então, vamos botar aqui o material combustível morto, material combustível vivo. O material combustível morto que entra dentro da classificação do material combustível disponível é o material de 1 hora, material de 10 horas e o material de 100 horas. Então, material com diâmetro até material morto com diâmetro até 7,6 centímetros, ele entra na classificação do material combustível disponível. Já esse material morto com diâmetro maior do que 7,6 centímetros, ele não entra nessa classe aqui do material combustível. Ele entra na classe do material combustível total, mas não entra na classe do disponível. Com relação ao material combustível vivo, entra apenas um material de 1 hora de time lag, ou seja, os materiais com diâmetro menor ou igual a 0,7 centímetros. Então, materiais com diâmetro maior do que esse 0,7 centímetros, ele não entra nessa classe aqui de material combustível vivo disponível. Ele entra na total, mas não entra na disponível. E por que essa classificação, gente, que eu acabei de mostrar aqui para vocês? Bem, o material combustível morto, ele vai queimar com mais facilidade, né? Por quê? Porque o material combustível morto, ele apresenta uma umidade menor do que esse material combustível vivo. O material combustível vivo, a planta está viva, né? Então ela tem esse sistema de absorção de água do solo, então essa planta ela vai apresentar uma umidade maior do que o material que está morto, que está depositado lá na linha do solo. Então, o material combustível morto, até 7,6 centímetros de diâmetro, ele costuma queimar durante a passagem do fogo. Embora alguns materiais que, se for um fogo de baixa intensidade, por exemplo, um material com diâmetro de 2, 3, 4, 5 centímetros, pode não vir a queimar, mas geralmente esses materiais eles costumam queimar. Como geralmente eles queimam, eles entram na classe de material combustível disponível. Mas no caso do material combustível vivo, o que é que acontece? Esse material está vivo, como eu acabei de falar para vocês, e, consequentemente, ele apresenta um maior teor de umidade. Se ele apresenta mais umidade, ele queima com mais dificuldade. Então, apenas os materiais finos, com diâmetro menor ou igual a 0,7 centímetro, geralmente vão queimar durante a passagem do fogo.
Os materiais vivos com diâmetro maior do que 0,7 centímetro, raramente eles queimam durante a passagem do fogo. Apenas se for algum incêndio bem intenso, eles podem vir a queimar, mas não é comum. Então, o material combustível disponível, ele entra apenas essas classes aqui, disponível. Material combustível disponível, ele consiste no material combustível morto de 1 hora, de 10 horas e de 100 horas de time lag, e no material combustível vivo de 1 hora de time lag. Então, isso aí é uma classificação padronizada. Ao fazer esse trabalho de separação, né? Porque o que que a gente tá, o que que eu estou querendo passar aqui para vocês, né? Quero passar para vocês como é feita essa quantificação desse material combustível, que é um dos trabalhos mais importantes quando você vai caracterizar um incêndio, quando você vai modelar o comportamento do fogo. Então, você precisa saber o quanto que há de material combustível. E é importante que vocês saibam quanto de, não apenas a biomassa total presente em uma determinada área, mas sim qual que é a quantidade de biomassa dentro dessa classe aqui de 1 hora, dentro da classe 10 horas, dentro da classe 100 horas, dentro da classe de 1000 horas, qual que é a quantidade de biomassa de material morto, qual que é a quantidade de biomassa de material vivo. É importante que vocês façam essa separação aí. Um procedimento que é feito durante essa quantificação desse material combustível é a utilização de parcelas. Por quê? Porque você não vai chegar lá numa área e você vai quantificar todo o material. Você vai selecionar algumas parcelas e, a partir dessas parcelas, você estima o montante total para uma determinada área. Geralmente, utiliza-se essa parcela aí de 1 metro quadrado, mas pode ser uma parcela menor, não tem problema nenhum. Essa parcela você vai lá, você pode construir, você pega 4 pedaços de madeira, cada pedaço de 1 metro, e você constrói um equipamento similar a esse aqui, e mede algumas parcelas aleatórias. A partir daí, você separa, a partir do momento que você seleciona o local, é importante que essa seleção ela seja aleatória, você faz a separação desse material naquelas classes que eu apresentei a você anteriormente. Primeiro você classifica se o material está vivo ou se o material está morto, e depois você classifica em função do diâmetro. E faz essa separação desse material. Aqui, como eu acabei de falar. Para o material morto, nós utilizamos essas 3 classes, o que eu acabei de mencionar para vocês naquele slide anterior. Então, nós utilizamos a classe de 1 hora, a classe de 10 horas e a classe de 100 horas. Então, vocês podem utilizar um paquímetro desse aqui para justamente verificar o diâmetro desse material. Se o material ele entra aqui, então significa dizer que é um material da classe de 1 hora. Se ele entra aqui, se ele tem diâmetro inferior a essa dimensão aqui, significa que inferior a essa dimensão e superior a essa dimensão aqui, significa que ele é um material de 10 horas. E se o material se for maior do que essa dimensão aqui, inferior ou igual a essa dimensão aqui, 75 milímetros, significa que esse material ele é classificado como 1000 horas time lag. Já o material vivo, geralmente, como eu falei para vocês, a gente utiliza apenas o material de 1 hora de time lag, ou seja, os materiais com diâmetro menor ou igual a 0,7 centímetro. No entanto, a gente faz essa classificação aqui. Esse material fino ele é classificado como material herbáceo ou ele é classificado como material vivo lenhoso. Qual que é a diferença aí do material herbáceo para o material vivo lenhoso? O material herbáceo ele constitui apenas as ervas. Então, são
São plantas que possuem o caule herbáceo, que você pega, você quebra com facilidade. Já o material vivo lenhoso, não, você tem a formação desse lenho, né, desse material, formado pela lignina. Mas lembrando que esse material vivo lenhoso, ele, para a gente fazer essa quantificação desse material combustível disponível, a gente quantifica apenas os materiais com diâmetro menor ou igual a 0,7 centímetros, repetindo mais uma vez. Então, nesse material herbáceo, nós temos as ervas, nós temos o capim, por exemplo. Já no material vivo lenhoso, nós temos pequenos galhos de árvores, nós temos folhas vivas também que entram nessa classificação aqui de material vivo lenhoso. Então, nós temos as folhas e os galhos. Lembrando que todos esses galhos com um diâmetro inferior a 0,7 centímetros, inferior ou igual. Se o material vivo tiver um diâmetro maior do que 0,7 centímetros, significa que esse material provavelmente não vai queimar durante a ocorrência de um incêndio florestal. Consequentemente, nós não quantificamos esse material com diâmetro superior a 0,7 centímetros. Perfeito? Então, aqui só um exemplo, uma fotografia do material herbáceo. Aqui outra fotografia do material herbáceo. Aqui, material vivo lenhoso. Então, esse galho, né, com diâmetro inferior a 0,7 centímetros. Aqui também nós temos folhas e pequenos galhos que entram na classe do material combustível vivo disponível. Após fazermos essa separação nas classes entre vivo e morto e nas diferentes classes de diâmetro, é importante que a gente pese esse material. Então, nós geralmente levamos uma balança para o campo e lá mesmo fazemos essa medição dessa quantidade de material combustível separada nessas diferentes classes. Após essa pesagem inicial, nós pegamos algumas subamostras desse material e levamos para o laboratório. Para quê? Para no laboratório fazermos a secagem em estufa e assim determinarmos qual que é o teor de umidade desse material. Então, se você pega esse material, determina o peso úmido, depois leva para a estufa, deixa secar até atingir peso constante e você pesa novamente, você consegue determinar quanto do peso desse material era correspondente à água. Consequentemente, você consegue determinar o teor de umidade desse material. E os trabalhos de quantificação do material combustível, nós determinamos qual que é o peso seco. Não vem ao caso saber, não é importante saber qual que é o peso úmido, mas sim qual que é o peso seco. Com o peso seco que nós temos para uma determinada parcela, basta extrapolarmos para a unidade que geralmente é utilizada, que é a unidade de toneladas por hectares. Basta fazer uma simples conversão em uma regrinha de 3 que você obtém essa informação. Então, por hoje a gente finaliza aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.